Boa noite, tudo bem, amigos? É a hora da oração-ação, a hora do Ângelus, a hora do encontro da criatura com o Criador. Em vários momentos do Evangelho, Jesus faz essa comparação da missão dele, da evolução nossa, como sendo um casamento de duas partes que ficaram muito tempo sozinhas. O Criador e a criatura. E por que ficamos sozinhos? Jesus explicou que ele e o Pai são um. Então, por que a distância entre a criatura e o Criador? Porque Deus nos ama em liberdade. Olha só. Deus nos ama em liberdade e nos dá tanta liberdade que nos dá liberdade inclusive de negá-lo, de nos exaltar, de nos distanciar. A questão é que depois de algum tempo vivendo no orgulho, na arrogância, na prepotência, no distanciamento, na fragmentação, nós adoecemos. É que todo bem vem de Deus e Deus é amor. É mais ou menos como se algumas células do corpo não quisessem mais ter contato com o sangue. Sim, o sangue que as limpa, o sangue que as protege, o sangue que as alimenta, mas como se uma célula do corpo quisesse se distanciar do sangue para mostrar autonomia perante o coração. Eu sou livre, eu não dependo do coração. E assim, ela ficasse fraca, suja, desnutrida. Doente somos nós. Nossa doença é ignorância e solidão. Esse é o nosso problema central. Nós ignoramos que somos parte de um grande corpo. Nós ignoramos que todo bem vem de Deus. Toda nutrição, proteção e limpeza vem do coração. É muito triste que assim seja, mas é corrigível. A ignorância é corrigível. A prepotência é corrigível. Nós precisamos aprender a lição, não é mesmo? Hoje, vindo sempre do nosso grãos de mostarda, nós vamos pensar sobre o desafio maravilhoso. Vejam só. O desafio maravilhoso. Aqui, capítulo 138. O desafio maravilhoso, capítulo 148 do livro Grãos de Mostarda, que aliás está à sua disposição para você pensar sobre o que a vida está querendo lhe ensinar. São pensamentos curtos, baseados em temas do cotidiano e baseados no Evangelho. Toda a renda para projetos sociais. Aqui, nesse capítulo 138, nós refletimos exatamente isso. Morre a criatura ressecada de solidão e ignorância. Não é? A água viva que nos iria matar a sede
Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Perguntavam os titãs numa música inesquecível. A água viva. A água viva vem para todas as criaturas da terra, em primeiro lugar, pela chuva, não é? Mas a criatura orgulhosa não gosta dessa forma, afinal de contas, não pode adotar a posição que lhe agrada, aquela em que olha apenas para o próprio umbigo. Para beber a água da chuva, ela precisa virar o seu rosto para o alto, virar a sua vida para o alto. E isso a criatura orgulhosa não gosta. Prefere, então, a água que é oferecida por outros tão orgulhosos quanto eles. Águas engarrafadas, com rótulos coloridas, doces. E assim nós vamos recebendo uns dos outros com distorções as lições que nós poderíamos ter recolhido na natureza. Vamos a alguns exemplos. A lagarta devoradora é um exemplo muito eloquente do nosso egoísmo. Aonde ela se instala, no vegetal no qual ela se instala, praticamente está decretada a morte. Ela devora todas as plantas, todas as folhas. Nós também, o ser humano, com o seu egoísmo, deixa um rastro de destruição por causa desse egoísmo por onde passa. E assim vamos de árvore em árvore, de planta em planta, destruindo, comendo todas as folhas e nos inchando, nos agigantando. E nós também destruímos os outros para nos exaltar, diminuímos os outros para nos engrandecer, na ilusão do egoísmo. Não é uma imagem perfeita? E ainda mais perfeita porque em certo momento a lagarta se acopla a um galho, não conseguindo mais se mover de tão grande, de tão gorda que ela está, e começa a secretar a teia, o fio do casulo que a envolve completamente. Quando a lagarta se interioriza, explodem das lagartas, tremendos potenciais que ninguém podia suspeitar. Depois de um certo tempo, explodem asas com cores maravilhosas. O corpo da lagarta fica reduzido a uma base, a uma coluna fina em meio a asas grandes e bonitas. E a partir dali, quando sai do casulo, a borboleta, que é no que se transformou a lagarta devoradora, passa a, pousando de flor em flor, ser disseminadora da vida no mesmo circuito, no mesmo espaço em que antes ela espalhou a morte. É uma parábola, é riquíssima essa imagem da borboleta. Só mesmo quando nós nos interiorizarmos é que os nossos potenciais explodirão de nós e nós passaremos a trabalhar pela vida enquanto até ali trabalhávamos pela morte, porque morte, violência, é exatamente a imposição do nosso interesse, do nosso ponto de vista sobre o dos outros. É a ilusão de que nos exaltamos com a diminuição alheia. Isso tem sido a nossa morte, isso será sempre a nossa morte.
sempre apenas até o momento em que nos interiorizarmos, desenvolvermos nossos potenciais e a partir dali voarmos leves, coloridos, alegres, porque trabalharemos pela cor, para o perfume, pela vida, espalhando o pólen da união entre os seres, não mais da fragmentação, não mais da competição, não mais da diminuição dos outros, mas da exaltação da vida. Nós recebemos, como no caso da borboleta, e também no caso da semente que precisa apodrecer sua casca para estourar a haste verde do único ser que vive de luz na criação na Terra. Maravilhoso é ter olhos de ver as lições da natureza, mas como o nosso ser da comparação, que não aceita a nutrição da chuva, não aceita a nutrição do sangue, porque quer se exaltar, quer mostrar, quer competir, quer mostrar que é o melhor, nós também, arrogando autossuficiência, independência, uma visão distorcida da liberdade, optamos por nós, optamos por separar, optamos por competir e guerrear. Mas um dia, feridos, cansados, inchados, já não conseguindo mais nos mover como uma lagarta gorda, nos interiorizaremos, todos nós. O que nós fazemos quando alguém morre? O que nós fazemos nas grandes dores? O que fazemos numa cama de hospital se não receber o convite da vida da interiorização? O que recebemos agora no isolamento social da pandemia? Se não mais um convite de interiorização. Quantos de nós, porém, aceitamos esse convite e nos interiorizamos e nos aprofundamos no autoconhecimento, no conhecimento, nos dispusemos à prática do bem, com cachorros, animais, população de rua? Quantos de nós aceitamos o convite, não é? O amor se apresenta a todos, hoje e sempre, através da natureza, das dores, das mudanças, nos chama a um novo ponto de vista, até mesmo por meio das religiões, das ciências e instituições humanas. Tudo é usado pela vida. Deus escreve certo por linhas tortas, sempre. Mesmo as instituições, mesmo as pessoas, mesmo a violência humana não é gratuita, não existem vítimas. Tudo que acontece só acontece no momento, na dose, na intensidade em que cada um dos envolvidos precisava. Não é? É maravilhoso compreender isso. Isso nos dá uma confiança irrestrita na vida. Preciosa. A esses que povoam a Terra na transição planetária, os rejeitadores de amor, somos nós, que se sentem tão excluídos, solitários. O amor comparece simples, porém, em maravilhoso desafio diário, dizendo assim: só é solitário quem não é solidário. Muito bonito entendermos o convite da cooperação, o convite da vida, o convite da reintegração do sedento com a água, da célula com o corpo. Maravilhoso que possamos
perceber que o sentido da vida é essa integração com o todo, essa unidade com toda a criação. E que essa unidade, que o cimento que liga os tijolos dessa grande obra da fraternidade universal é o amor. É o amor a mim mesmo, não ao ego, não às manias, não às aparências, não é esse eu superficial, mas ao nosso eu profundo. Amar a nós mesmos no nosso eu profundo, lá onde nós somos deuses. E amar a nós mesmos como amamos os outros, ou amar os outros como amamos a nós mesmos. Porque também não amaremos os outros nas suas manias, nas suas aparências, nos seus trejeitos, que é a idolatria. Assim como precisamos amar nós para além dos interesses, das manias, dos desejos, precisamos também amar o outro para além das manias, das aparências, dos desejos. É o Namastê, o Deus que habita em mim, reconhecendo, buscando e amando o Deus que vive no outro. Mas tudo isso como exercício a uma expansão ainda maior. Porque há um outro grande salto simultâneo a esses todos, da descoberta do Deus em nós, do Deus nos outros, que é o Deus para além de tudo. O Deus que está para além de toda a criação. Porque o Deus é imanente, ou seja, ele está dentro de toda a sua criação, mas ele também é transcendente. Ele transcende toda a criação. Então, o amor que nos religará finalmente é o amor a nós mesmos em profundidade, é o amor ao próximo em profundidade e é o amor ao todo, a Deus sobre todas as criaturas, ao Criador acima de todas as criaturas, a Deus sobre todas as coisas, ao amor sobre todas as repartições. Esse é o nosso destino. E o caminho é exatamente amar o próximo. A prestação de serviço, o serviço compassivo. Jesus deixou claro diversas vezes que o caminho para o amor é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Nunca tivemos tantos enlutados em todas as classes sociais. São muitos os que se apresentam muito feridos pelos seus queridos que morreram. Nunca tivemos tantos enlutados em si mesmos, porque alguns de nós sobreviveram à pandemia, mas com sequelas, com limitações de saúde importantes. E isso é um luto a ser trabalhado, uma adaptação, um renascimento na limitação para transcender a limitação. E precisam também de solidariedade, serviço, compaixão, apoio. Muitos, para além das sequelas físicas, das mortes em família, tiveram também sequelas socioeconômicas. E precisam também do nosso apoio na posição de desempregados, de moradores de rua, de desesperados de todos os tipos. Ou seja, nunca houve tanta necessidade de serviço. Inclusive serviço espiritual, já que todos esses enlutados, todos esses sequelados, têm necessidade dessa digestão, desse entendimento. Porque somente aquele que entende o que a vida está querendo ensinar
pode aceitar a dor. E só aquele que aceita a dor a sublima, a ultrapassa, a supera pela cura. Ajudemos, amigos e amigas, todos os enlutados, todos os sequelados, a melhor viverem, a melhor compreenderem, a melhor desfrutarem dos aprendizados e dos remédios que a vida nos deu. Inclusive, através de um outro luto da pandemia, que é o luto social, já que algumas relações adoeceram profundamente, multiplicando as violências domésticas à criança, ao idoso, particularmente a mulher, nesse feminicídio que se dissemina por todos os lados, que não passam de outra dimensão dos sequelados da pandemia. Aprendamos que esse é o remédio da solidão passado por Deus para todos nós. Que essa separação orgulhosa do outro, do todo, não nos leva a lugar nenhum. Só nos leva à solidão e à ignorância. Porque de verdade, como estava no nosso capítulo de estudo de hoje, só é solitário quem não é solidário. Quem é solidário constrói pontes. E essas pontes têm vias de duas mãos. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação do outro que nós seremos ajudados na nossa própria transformação. Que toda a terra pense sobre a oportunidade e sobre a lição do momento e se torne um reciclador, um limpador, um alimentador de todos aqueles que estão à sua volta. Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, em nós e nos outros, que o amor transmute, que Deus transmute e que seja levado o amor. Onde houver ofensa em mim e nos outros, que o amor transmute e que nós colaboremos com a disseminação do perdão. Que onde houver discórdia, tanto no eu quanto no outro, que Deus transmute e que brote e se desenvolva a união. Onde houver dúvidas, tanto dentro quanto fora, que o amor recicle, ressignifique e nós ajudemos a espalhar a fé. Onde houver erro, tanto dentro quanto fora, que a reciclagem se faça e nós ajudemos a espalhar a verdade. Onde houver desespero, assim na terra como no céu, assim dentro como fora, que Deus transmute e que seja espalhada a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que todos nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, esse amor que cobre a multidão dos pecados, porque é dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados, é servindo a transformação dos outros, do mundo, da natureza, da criação, que receberemos a ajuda na nossa própria transformação, iluminação, cura para a vida eterna. Graças a Deus, espalhemos serviço,
reciclagem pelo amor. Que assim seja, meus amigos, que esse seja o nosso norte. Essa oração é a oração da transição do mundo junto com a nossa própria transição individual. Um grande abraço, muito prazer em aprendermos juntos. Até amanhã, domingo, vocês já sabem, nosso encontro às 17h30, onde a gente faz uma primeira palestra, depois fazemos uma oração e depois encerramos com as trocas, com as observações que cada um fizer. Espalhe, compartilhe, multiplique o amor, a reciclagem do amor pelo serviço que Jesus nos propôs e que a gente relembrou aqui. Grande abraço, até a próxima!